De acordo com a denúncia, a mãe do chefe de gabinete foi contratada como funcionária fantasma com um salário que chegou a R$25 mil. O TSE examinará cada caso para saber se é a hipótese em que ele vai levar consigo a representatividade. A acupuntura foi uma das primeiras terapias alternativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Quem danifica o dinheiro de propósito está cometendo um crime previsto pelo Código Penal. Eu errei, paguei meu erro e estou aqui querendo mudança e vou conseguir minha mudança. Boa tarde. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal licenciado Valdir Rossoni, hoje secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, por nomear funcionários fantasmas. Além do parlamentar, 3 pessoas foram denunciadas. O deputado federal licenciado Valdir Rossoni, do PSDB, vai tentar a reeleição, mas antes de encarar as urnas, terá que se explicar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele. Rossoni é acusado de desviar dinheiro público por contratar funcionários fantasmas para o gabinete dele quando era deputado estadual no Paraná, entre 2003 e 2011. O esquema funcionava assim: pessoas eram nomeadas para cargos comissionados, mas nem sabiam que haviam sido chamadas para exercer as funções. Algumas pessoas efetivamente trabalhavam, mas tinham que entregar grande parte do salário ao parlamentar. Além do deputado, outras 3 pessoas foram denunciadas, entre elas o então chefe de gabinete de Rossoni. De acordo com a denúncia, a mãe do chefe de gabinete foi contratada como funcionária fantasma com um salário que chegou a R$25 mil. Ela mesma revelou que nunca pisou no prédio da Assembleia Legislativa do Paraná, nem recebeu um centavo pelo suposto trabalho. Na denúncia enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu a condenação dos envolvidos e a reparação dos danos financeiros. Em caso de condenação, a PGR sugeriu a perda da função pública do deputado e dos demais integrantes do esquema. Até o momento, a assessoria do deputado licenciado não se manifestou sobre o assunto. O Tribunal de Justiça de Sergipe é o 3º do Brasil a cadastrar toda a população carcerária no chamado Banco Nacional de Monitoramento de Presos. Roraima e Goiás são os outros 2 estados que concluíram o BNMP. E quem tem esses detalhes vai contar um pouco mais sobre este assunto para nós é a repórter Viviane Novaes. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Olha, o estado de Sergipe aderiu ao Banco Nacional de Mandados de Prisão. E com isso, o Cadastro Nacional de Presos passa a contabilizar 84 mil pessoas. Esse número soma também os dados de Goiás e Roraima, como você disse há pouco, que foram os primeiros que colocaram todos os processos criminais na plataforma digital que foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça. E é apenas o início, viu? Tem muito estado ainda para entrar na lista. E para que serve esse cadastro? É para saber, por exemplo, quantos presos existem. É preciso construir mais cadeias? Onde? Quantos presos condenados? Quantos provisórios? Precisam sair da cadeia? Enfim, esse cadastro tem o objetivo de melhorar o funcionamento da justiça criminal e também criar políticas públicas para o setor. Guilherme. Obrigado, Viviane. A janela partidária para deputados estaduais e federais migrarem de partido está aberta até a meia-noite do dia 6 de abril. Até lá, os deputados ou os políticos podem mudar de legenda sem punição. Dentro desse prazo, os políticos podem mudar de legenda sem punição por infidelidade partidária, que pode chegar à perda do mandato. Esse período de janela partidária está previsto na Lei 3.165 de 2015. Essa janela partidária foi um acordo, né, entre no Legislativo, a gente pode considerar assim, né, informalmente falando, né, que foi previsto na norma para que eles ficassem resguardados dessa implicação que é a
migração sem justa causa. Até o dia 6 de abril, o futuro candidato faz a solicitação para mudança de partido e a Justiça Eleitoral analisa a justificativa para a troca de legenda. O TSE examinará cada caso para saber se é a hipótese em que ele vai levar consigo a representatividade. Levando a representatividade, obviamente, a votação que ele obteve irá com ele. Essa é uma tentativa de garantir que a fidelidade seja respeitada sem tirar a liberdade de escolha de um político. Mas é bom que o pré-candidato pense direitinho antes de fazer uma troca, mesmo que seja dentro do prazo da janela partidária. O eleitor está atento à lealdade. Afinal, a ideologia de uma sigla significa muito para quem vota também. A pessoa cria uma cultura política e deve ser fiel a ela durante todo o período da sua vida ali política. Acho que normalmente eles mudam por conveniência e eles deveriam considerar mais a questão ideológica de cada um. Se ele estivesse no partido que era coerente, fosse verdadeiro, falasse somente a verdade, não ficaria nessa transição toda, entendeu? Quando termina a fase de investigação de um processo criminal, a polícia entrega ao judiciário as armas que estavam com os criminosos. Depois que elas passam por uma perícia, são encaminhadas para serem destruídas pelo Exército Brasileiro. E de uma forma inédita, o Tribunal de Justiça de Sergipe teve autorização para começar o processo de destruição das armas. O comando da 6ª Região Militar do Exército Brasileiro autorizou que o TJ de Sergipe pré-destruísse as armas antes de enviá-las ao Exército, por meio de uma prensa hidráulica motorizada. É o primeiro tribunal do país a conseguir essa autorização especial. Nós já fizemos pesquisas junto a outros colegas diretores de segurança dos tribunais estaduais e o Tribunal de Justiça é o primeiro tribunal de justiça do país a receber essa autorização do Exército a adquirir a sua prensa e já colocá-la em funcionamento. Essa medida aumenta a segurança tanto dos servidores quanto das pessoas que frequentam as unidades judiciárias. Com esse procedimento, nós elevamos a nossa segurança institucional de forma que nós não temos mais a custódia de armas, porque elas, assim que chegam, são imediatamente destruídas. Eles estão por toda parte e incomodam muita gente. São os pombos. A criançada até adora, mas as aves procriam com rapidez e, inclusive, espalham doenças. Por onde se olha nas grandes cidades do país, lá estão eles, os pombos. Na maioria dos casos, se misturam às pessoas para buscar comida. Mas para muita gente, eles representam um incômodo e tanto. No Ceasa do Distrito Federal não é diferente. A presidente da Associação de Empresários afirma que as aves causam transtornos a comerciantes e clientes. Quem está comercializando tem que estar comercializando o seu produto e espantando os pombos. Em lanchonete que tem aqui, em pavilhão, nos boxes fechados, né? E na pedra, que é a área aberta aqui do Ceasa. O diretor técnico operacional explica que a administração do Ceasa já tomou medidas para combater a presença dos pombos. Uma delas foi colocar forro no teto. O problema é que eles ainda conseguem entrar pelos vãos. A gente tem trabalhado muito na limpeza, para tirar ao máximo, não deixar resíduo de produtos após a comercialização, limpando ao máximo para evitar que tenha alimento para eles. O mesmo problema é enfrentado por alunos e professores da Universidade de Brasília. Vários cartazes foram colocados no local, avisando sobre a infestação de pulgas, por conta da presença de pombos e gatos. Seja em local público ou particular, é importante as pessoas tomarem cuidados com os pombos, tanto para evitar a contaminação por doenças, quanto para combater a presença dos animais. Um ato muito comum utilizado por várias pessoas é colocar veneno, mas isso é considerado crime ambiental. São pelo menos 5 doenças. Algumas delas podem causar a morte de quem for contaminado. Apesar dos riscos, este advogado orienta o que fazer para tentar evitar a presença dos animais. Não trate isso como um problema pessoal. Então, não é recomendado que o cidadão tome as suas providências individualmente. É claro que ele precisa ter esses cuidados, mas ele vai acionar a vigilância ambiental e a vigilância ambiental vai orientá-lo, inclusive vai mapear essa região onde está tendo esse problema. E aí outros procedimentos devem ser tomados a partir daí. Qualquer pessoa pode pedir ao SUS tratamentos alternativos para problemas de saúde. As terapias são baseadas no uso de óleos aromáticos, substâncias produzidas por abelhas ou ainda essências de flores.
Mas dos 29 tratamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde, apenas 2 são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. O poder da cura na ponta da agulha. Você não tem na medicina ocidental tratamento mais eficiente ou tão eficiente para algumas síndromes como fibromialgia, por exemplo, tratamento de enxaqueca, como complementar para ansiedades, dores em geral. A resposta é muito boa para a inflamação do ciático, a ciatalgia. A jornalista Gabriela Gama faz acupuntura há 3 semanas para combater a ansiedade e já no começo sentiu os resultados. Desde a segunda sessão eu já comecei a sentir resultado no meu sono e dormindo muito melhor mesmo, assim, conseguia dormir muito mais cedo e dormir com qualidade, de não ficar acordando durante a noite. E, consequentemente, ajudou na ansiedade, porque eu não dormia pela ansiedade, Uma coisa levou a outra. A acupuntura foi uma das primeiras terapias alternativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Em 2017, as chamadas práticas integrativas e complementares somavam 19. Agora, mais 10 entraram para a lista do SUS. A nova relação inclui aromaterapia, constelação familiar, hipnoterapia, imposição das mãos, cromoterapia e apiterapia, que é o tratamento que usa produtos da abelha como veneno. Nós entendemos que essas práticas, elas têm algum sentido como efeito placebo. Então, das 29 práticas hora integrada do Sistema Único de Saúde, o Conselho Federal de Medicina reconhece apenas 2, a homeopatia e a acupuntura. Todas as outras são práticas que não têm absolutamente nada a ver com medicina. Este advogado da área de saúde questiona os critérios usados para incluir as terapias na relação do SUS. Lá na relação você tem coisas como imposição de mãos, transferência de energia, está lá na relação dos novos tratamentos alternativos. Esse tipo de situação, sem fazer a crítica devida, ou sem fazer a crítica, é que deve ter preocupação. Porque de que forma você vai fazer uma análise do profissional que está aplicando aquilo lá, qual é a formação, qual é a escola, que certificação ele tem, que validação tem essa técnica, tudo isso precisa ser bem observado, porque o direito protege o cidadão também no tratamento preventivo, seja ele alternativo ou não. E ainda, nesta edição do Jornal da Justiça, dinheiro é um bem público e deve ser preservado. Quem danifica o dinheiro de propósito está cometendo um crime previsto pelo Código Penal. No ano passado, mais de 500 milhões de reais foram destruídos pelo Banco Central. É isso mesmo, dinheiro que virou picadinho de papel. As cédulas tiveram que sair de circulação porque estavam muito estragadas. Quem vê um pacote assim não imagina que dentro tem centenas de cédulas trituradas. Esse é o destino de notas que ficam velhas. O dinheiro costuma ter um prazo de validade. Nota de R$ 2 e de R$ 5 duram em média 1 ano e meio. Já as cédulas de 50 e de 100 reais, que têm uma circulação menor, ficam mais tempo no mercado, por volta de 3 anos. Depois disso, a rede bancária faz o recolhimento e o Banco Central fragmenta as células em pedaços bem pequenos, de apenas 2 milímetros. Só no ano passado, cerca de 595 milhões de cédulas foram trituradas pelo Banco Central. Mas nem sempre as notas são retiradas do mercado por causa do desgaste. Muitas vezes, a falta de cuidado faz com que o dinheiro não tenha mais condições de circular por aí. É o caso de quando dobramos a cédula para guardar na carteira ou quando esquecemos ela dentro do bolso da calça e colocamos a roupa para lavar. Em outros anos passados já foi maior a destruição, mas agora até por dificuldades orçamentárias, etc., é feito o maior aproveitamento das cédulas ao máximo mesmo. Então as cédulas só são recolhidas ao Banco Central quando elas estão, que a gente chama de dilaceradas, prontas para ser destruídas. O Banco Central divide as cédulas que devem ser trituradas em 3 grupos. Cédulas não utilizáveis são aquelas inteiras, mas desgastadas pelo uso. Têm valor e podem ser utilizadas normalmente no mercado, mas devido às condições, devem ser recolhidas o mais rapidamente possível pelos bancos.
Cédulas dilaceradas são aquelas que apresentam algum tipo de remendo, normalmente com fita adesiva. Elas têm valor somente para depósito, pagamento ou troca na rede bancária. Cédulas mutiladas são aquelas que não têm valor porque apresentam muitos remendos ou então foram danificadas pelo fogo ou ação de fungos. O dinheiro é um bem público e deve ser preservado. Quem danifica a cédula de propósito está cometendo um crime previsto no Código Penal e pode ser preso. A destruição ou inutilização dela configura crime. Assim como você destrói um carro de uma repartição pública, você está destruindo moeda, você também está cometendo um crime. E isso, inclusive, está previsto no Código Penal, artigo 163, inciso 3º, da detenção de 6 meses a 3 anos para a pessoa. Hoje, 30 de março, é comemorado o Dia Mundial da Juventude. A data foi criada pela Igreja Católica em 1985 pelo Papa João Paulo II. E para falar mais sobre o tema, nós conversamos agora com o advogado Herbert Alencar Cunha, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Juventude do OAB do Distrito Federal, não é isso, doutor? Isso, exatamente. Obrigado por estar aqui conosco. Ter uma data como essa é muito mais importante do que pela simples comemoração, não é? Qual é a importância? Perfeitamente. Essa data, na realidade, é para que seja chamado a atenção de todos quanto aos direitos fundamentais que o adolescente possui. Sim. De prático, o que a gente tem, por exemplo, em Brasília, ou no Brasil como um todo, numa data como hoje, que a gente possa apontar como um indício de que as coisas estão, de que há uma intervenção no sentido de melhorar a qualidade de vida, os direitos dessas crianças, adolescentes e da juventude? Perfeitamente. Nós temos, na realidade, todo um trabalho feito, né, na garantia e o acesso que os jovens possuem para escolas, faculdades, né, para que eles tenham aí, como um todo, assegurado o seu direito fundamental. Segundo a ONU, no Brasil, 1/4 da população de 15 a 19 anos sofre ameaças sérias, inclusive quanto à vida. A pergunta é: qual é o perfil desses jovens exatamente? Historicamente, normalmente são jovens negros, né, pobres, né, e que moram nessa periferia né, dos estados. E como é que se faz, o que é preciso ser feito para garantir os direitos desses indivíduos? Bem, a garantia deles, na realidade, está constituído na Constituição, no artigo 227, que protege, né, a criança, a adolescente, né, em tudo aquilo que são os seus direitos, né, como acesso à escola, saúde, educação, né, segurança como um todo, né, e o acesso também às informação política, né, o ambiente, todo o ambiente, né, para que o jovem possa ser tratado como sujeito de direito. O senhor falou há pouco de política. Neste ano nós temos eleição. Perfeito. O senhor considera importante a participação desses jovens na política? No caso do voto, é a partir dos 16. O senhor considera importante essa participação? Importantíssimo, porque o jovem, na realidade, ele faz parte desse processo todo, né? Até porque o futuro político serão eles, né? Então, é fundamental que o jovem tenha acesso, que os pais permitam que os jovens tenham acesso, né, a essa informação, entendeu, política, né, e que também, mesmo que ele não vote, que ele também possa ouvir, né, cada, entendeu, proposta que os candidatos possuem. O Estatuto da Criança e do Adolescente atribui responsabilidade a determinados setores pela fiscalização do cumprimento dos direitos de crianças, adolescentes, da juventude de uma forma geral. Certo. Quem são os responsáveis por essa fiscalização? Os estados, né? Os estados, aí no caso nós temos o conselho, né? O conselho, nós temos a vara da infância, né? E também a Constituição fala que é um dever de todos nós, família, né? Sociedade como um todo. Quer dizer, alguém que não tem até mesmo relação com a criança e o adolescente. Se presenciar uma cena, uma situação em que o direito dessa criança ou desse adolescente esteja sendo ameaçada,
tem o direito e o dever de intervir. Perfeitamente, né? Tem o direito e o dever realmente de agir, né? Buscando aí toda a garantia que essa criança possa ter, né? Para que ela seja tirada daquela situação de risco. Quais são os direitos, no caso do Brasil, mais violados de crianças e adolescentes? Acesso à educação, saúde, né? São esses direitos mais, violados, né? Muitas vezes pelas regiões mais humildes, mais pobres, né? Que esse acesso fica um pouco mais prejudicado. E o senhor considera que nos últimos anos a situação melhorou, piorou, se manteve estável? Qual é a avaliação que o senhor faz? A avaliação é que realmente tem se mantido estável, né? Não tem tido nenhum crescimento, nenhum avanço quando se trata dos municípios mais longínquos, né? Então, a gente entende que ainda falta muito para que se avance. Muito obrigado ao senhor pela participação aqui no Jornal da Justiça. Uma boa tarde. Boa tarde. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, a história de duas mulheres presas que querem começar de novo. Eu errei, paguei meu erro e estou aqui querendo mudança e vou conseguir minha mudança. Agora, os cartórios de todo o país poderão fazer mediação e conciliação judicial. Isso vai agilizar os processos. Os cartórios de todo o país vão oferecer os serviços de mediação e conciliação judicial, antes exclusivos aos tribunais de justiça. O objetivo é ampliar a solução de conflitos utilizando os cartórios de todo o país. Para oferecer o serviço, os cartórios terão que solicitar nas corregedorias de justiça locais autorização específica e também treinar os funcionários de 2 em 2 anos para que eles atuem como mediadores. A mediação é uma conversa, uma negociação intermediada por alguém imparcial que favorece e organiza a comunicação entre os envolvidos em um conflito. A entrada em vigor do serviço depende de aprovação de lei local que institua a cobrança do novo serviço. Os acordos firmados serão inseridos pelos cartórios em um sistema eletrônico, que, por sua vez, fornecerão os dados para a Corregedoria Nacional. Você sabe se existe alguma distância estabelecida entre a casa e o local de trabalho que isente a empresa de oferecer o Vale Transporte? Confira na reportagem. Andréia Alves é auxiliar de serviços gerais e mora na cidade ocidental, em Goiás, a 48 quilômetros de Brasília. Como vai e volta de ônibus do trabalho, utiliza o Vale Transporte fornecido pela empresa. Eu acho melhor, porque nós recebendo em dinheiro tem várias opções, né? Nós podemos pegar outro ônibus. O Vale Transporte foi instituído pela Lei 7.418 de 1985. De acordo com o artigo 1º da lei, o benefício será pago ao trabalhador para que ele possa se deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa, no sistema de transporte coletivo urbano, intermunicipal ou interestadual. A lei também determina que, se o trabalhador optar pelo uso do Vale Transporte, ele sofrerá um desconto de 6% no salário base. Mas existe uma distância mínima entre a moradia do empregado e o local de trabalho para o fornecimento obrigatório do benefício? A distância não faz diferença. O trabalhador ele pode morar do lado da empresa, que se ele fizer o uso do ônibus para chegar até a empresa, ele tem direito ao Vale Transporte. Tanto é que se ele morar a 200 km, 100 km, ele também faz o uso do Vale Transporte. Para ter direito ao Vale Transporte, o profissional deve apresentar ao empregador comprovante de residência, além da indicação dos meios de transporte mais adequados ao deslocamento residência-trabalho, por escrito. E como o benefício é devido apenas para o deslocamento do empregado para o trabalho, ele não pode vender nem repassar o vale para outra pessoa, o que pode ser considerado falta grave. No caso de repasse do Vale Transporte, né, ele é um benefício do trabalhador. Então, ele é dado pela empresa, né, descontado do salário do trabalhador. Então, ele que deve usufruir do Vale Transporte, né, não deve ser repassado a terceiros. Começar de novo e reescrever o próprio destino. São sonhos de mulheres que cumprem pena nas cadeias brasileiras.
Veja só os depoimentos na reportagem de Fernanda Muilaerte. 2 mulheres, 2 histórias de vida. Em comum, os erros praticados no passado. Patrícia e Graziane cumprem pena no presídio feminino do Distrito Federal. Hoje, projetam uma mudança de vida. Eu sou ser humano como todo mundo, cometo erro como todos. Felizmente, o meu erro deu cadeia, né? Mas eu paguei por isso. Eu já paguei, estou pagando ainda. E do mesmo jeito que tem outros erros que não dá cadeia e que a pessoa também consegue voltar atrás, a gente também está recomeçando. Eu errei, né? Errei muito, aprontei, que já tinha aprontado, já fiz muitas burradas. E que eu quero que o povo veja assim, eu errei, paguei meu erro e estou aqui querendo mudança e vou conseguir minha mudança. Eu quero que transmitir para o povo que sou ser humana, sou carne, tenho minhas falhas, mas também tenho minhas forças de querer mudar e vencer e ter o melhor. É isso que eu quero transmitir para o povo. A mudança começou com a oportunidade. No regime semiaberto, as moças trabalham com jardinagem. Sabem que o caminho até a liberdade total ainda é longo, mas sonham alto. Meu sonho é conquistar o amor da minha filha, que tem 4 anos, ela saiu daqui com 6 meses, ela foi criada por outra pessoa. Então, ela não me reconhece como mãe, assim, né? Ela ainda me trata, assim, com indiferença. Então, meu sonho é esse, é conquistar ela, estudar, dar uma vida para ela que eu não tive. Pretendo voltar a estudar, para ter uma vida melhor, né? Porque eu também tenho um filho de 8 anos que não tem mais o pai, né? Patrícia e Graziane fazem parte do universo de cerca de 40 mil presas hoje em todo o país. O número ainda vai ser conferido com o novo censo da população carcerária. Muitas dessas mulheres sabem que o que precisam é recomeçar, para que lá fora o mundo as abrace de outra forma. Eu preciso começar de novo. Todos os dias eu estou fazendo isso. Hoje eu estou embaixo, mas amanhã eu vou estar em cima, eu creio. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular, mande pra gente. O nosso WhatsApp é o 61, DDD de Brasília, né? 61 99260-6116. E o e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. E você pode acompanhar a gente também pelo site da TV Justiça em www.tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela audiência, uma boa tarde e uma ótima Páscoa.